Olá, estrelas! Eu sou Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Sobre o lado B da guerra, dos conflitos, né? Eu quero falar sobre essa questão desses assuntos que estão acontecendo e que estão fervilhando nas redes sociais. E antes de eu desenvolver esse assunto, eu quero falar para vocês sobre a ONG da rádio, que tem aproximadamente 280 cães e que estão esperando uma contribuição de cada um de vocês. Se vocês gostarem do programa, aí no final do programa eu passo as coordenadas para quem quiser colaborar. Mas quando eu falo do conflito, do tema, né? Quando eu falo do conflito que começou e se instalou sobre a guerra, e eu falo do lado B, quando tudo fica fervilhando nas redes sociais, eu sempre venho oferecer um novo olhar. Um olhar apaziguador, um olhar que diminui a nossa ansiedade, os nossos conflitos, né, o nosso medo, as nossas inseguranças. Então, a questão da guerra, esse medo que se instalou em todos, ela é uma questão muito interessante. Então, o meu papel aqui sempre é oferecer um novo olhar, né? Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o André Luiz tinha chegado no plano espiritual. E o medo, ele estava com medo. E muitas pessoas estavam com medo no mundo espiritual, no nosso lar. E o que aconteceu? O venerando, vendo que estava todo mundo com medo e vendo que essa vibração, ela estava atrapalhando. Porque a vibração do medo faz com que tudo piore. Quando a gente está com medo, nós acabamos vendo as coisas de uma forma muito pior. Você não consegue ver a realidade dos fatos quando você tem medo. Você vê tudo de uma forma distorcida. Quando a criança está com medo, né, a gente consegue perceber bem isso, né? Quando a criança está com medo, ela vê tudo muito piorado. E você consegue saber como que a gente sente quando a gente vê a espontaneidade de uma criança. Quando a criança está com medo, ela fala cada coisa. Ela vê no invisível, na penumbra, ela vê coisas horríveis. Então, o que foi que o venerando fez no nosso lar? Ele fez todo mundo fazer um curso para eliminar o medo. Enquanto as pessoas não tivessem terminado aquele curso, eles não iam tratar das pessoas que chegassem da guerra. Então, o que é isso? Isso é trabalhar a vibração. Isso é trabalhar tudo aquilo que você pode oferecer para melhorar uma questão que está acontecendo em todos os níveis, né? Não é só no nível da guerra, mas a vibração, o sentimento, aquilo que você tem expectativa, como quando a gente tem um pensamento numa comida gostosa que você quer comer, você já começa a salivar. E quando você tem um medo, você estimula todas as suas glândulas, estimulam para o medo. E essas glândulas estimuladas, elas produzem uma cor, um cheiro e um som que alimenta uma série de outros seres do mundo espiritual que são sugadores, né? Eles são vampiros. Então, para mudar essa sintonia, nós temos várias obrigações. E como que a gente faz para mudar essa sintonia? Você pode fazer isso meditando, né? Ficando 2 minutos ali, você olha para o mesmo ponto e você fica ali 2 minutos, né? Tentando pensar só em coisas boas ou fazendo uma oração. E isso é uma coisa que as nossas mães sabem de longa data, porque as nossas mães, elas têm um poder vibracional do amor, né? De ver o coração, né? Diz que ser mãe é ter eternamente o coração andando fora do peito. Então, elas têm esse poder de fazer oração. E o Chico sempre dizia, né? Que uma mãe fazendo oração, ela é capaz de arrebentar qualquer corrente, qualquer portal no universo
É esse o poder de uma mãe que tem. Uma mãe chegou para o Chico e pediu para o Chico: por favor, Chico, você pode fazer uma oração para o meu filho? Ele disse: mãe, quem sou eu para fazer uma oração para o seu filho? Né? O poder que uma mãe tem. E o Chico sempre foi muito preocupado com as mães, tanto que ele fez o filme, né? As Mães. Então, assim, se a gente consegue pensar melhor nessa questão, mudar, nós conseguimos vibrar para nós sermos melhores. E em 1970, quando o Chico foi questionado sobre guerras e se teria ou não a Terceira Guerra Mundial, ele disse uma coisa extremamente importante. Ele disse assim, que se o homem conseguisse, né, ele disse assim, a frase que ele disse assim: se nós conseguirmos nos suportar, então a guerra não vai acontecer. Então as frases herméticas, as frases que o Chico disse, as frases que grandes pensadores ofereceram para a gente ao longo da história da humanidade, que hoje você consegue desvendar, né? O que quer dizer se nós conseguirmos nos suportar? Porque às vezes as pessoas falam da guerra, que é uma coisa assim, que você fala assim, mas está acontecendo lá e eu não tenho nada a ver com isso. Pessoas inocentes estão morrendo e a gente não tem nada a ver com isso. Olha que absurdo, né? Essas pessoas inocentes morrendo. Está acontecendo uma coisa inquietante que não nos envolve, somos todos inocentes. Primeiro que nenhum de nós que habita aqui o planeta Terra é inocente. Nenhum de nós é inocente e por isso que todos nós estamos aqui, né? E quando se fala assim, se nós conseguirmos nos suportar, ele falou de todo mundo que habita o planeta. Ele falou de todos nós. E quando você fala essa frase, você fala assim, gente, muita gente perde a paciência no trânsito. A gente não consegue suportar, às vezes, que uma pessoa ultrapasse no trânsito. Às vezes não consegue suportar alguém da sua família. Não consegue suportar um vizinho. Não consegue suportar uma pirraça qualquer. Tem gente que mata por qualquer razão, não suporta alguma coisa. Não suporta um genro, não suporta um parente, não suporta um desconhecido na rua. É isso que o Chico queria dizer. Então, por quê? Porque isso é um temperamento que ele é intrínseco do ser humano. Nós temos que mudar essa chave dentro da gente. É fácil? Não, não é. Nós viemos trabalhar isso. Né? Esse sentimento que a gente tem de guerrear, esse sentimento que a gente tem de... Não, eu vou, eu falo, eu faço mesmo. O que é? Tá pensando o quê? Quem nunca? Nenhum de nós já não falou essa frase. Tá pensando que eu sou quem? Tá falando com quem? Não é? E são as coisas que a gente vai aprendendo e que aí a gente vai se equilibrando e cada vez menos a gente vai cometendo essas falhas. Essas falhas que nos tornam todos iguais. Na dor, no amor, no ódio, no rancor, na mágoa. A gente acaba sendo todo mundo igual. Na fome, né? Na perda de um ente querido, sabe? Então, quando o homem pisou na Lua, e a primeira vez que eles voltaram todos diferentes, foi porque eles encontraram lá uns seres extraterrestres e eles falaram, aqui vocês não se criam. Né? Até demorou para voltar para a Lua, né? Porque eles falaram assim, vocês ainda guerreiam, vocês ainda fazem guerra. Vocês sabem por quê que os seres falaram para eles não voltarem mais para a Lua? Porque já existia naquela época uma competição entre os Estados Unidos e a Rússia para ver quem é que ia chegar lá primeiro e tomar conta da Lua, mas já queriam levar para lá armamentos nucleares. Para quê? Para depois fazer guerra nuclear na Lua. E os seres falaram, enquanto vocês forem esses guerreiros, vocês ainda
guerrearem, vocês tiverem ainda essa questão de luta dentro de vocês, que nós já não temos mais aqui, vocês não vão vir para cá. Então, essa questão da guerra, ela é mais abrangente do que a gente pode imaginar. Ela coloca, às vezes, um pouquinho mais para frente, os nossos objetivos de ser um planeta feliz, né? Mas nós estamos caminhando para isso. Aí a pessoa pensa assim, mas com guerra? Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Tudo isso desencadeia um processo energético que o Chico ainda dizia que o mundo vai mudar muito e que grandes catástrofes da natureza iriam acontecer nesses lugares. E isso tudo que está acontecendo acaba propiciando que energeticamente caminhe tudo para realmente ter um problema da natureza, das chuvas, de ajeitar placas tectônicas, de ter grandes ondas, mudanças climáticas violentas, que já está previsto, né? Que até 2057 tanta mudança tem para acontecer, até 2057, que isso tudo está escrito no livro A Caminho da Luz, né? Isso tudo tem passagens no livro O Brasil, o País do Futuro. Mas não é o país do futuro tecnológico, é o país que vai abrigar mais de 900 milhões de pessoas, porque não vai dar para morar lá na Europa, gente. Ali vai ser frio demais. E muitos refugiados vão vir para a América. Então tem tanta mudança para acontecer, né? Então, assim, você fala assim, puxa, mas está acontecendo tudo isso, estão matando crianças, estão matando, né? Quantas coisas estão acontecendo? Existem temas muito delicados envolvidos e que a gente sabe espiritualmente, mas às vezes a gente não quer tocar no assunto porque pode magoar muitas pessoas. Quem assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado, quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir, é um filme incrível, sabe? E eu só vou dar um spoiler, né? É um menininho que ele é filho de judeus e ele está no campo de concentração e ele fica amigo de um filho de um nazista. E eles conseguem passar por baixo da cerca. E eles ficam amigos, e ele dá comida para o menininho judeu. E ele fica passeando para lá e para cá, e aí ele é considerado também um judeu, né? E fica lá no meio. E o filme é bom assistir, é bom assistir. Mas teve muitas coisas que aconteceram. Muitas crianças judias que também morreram, bebês já eram nazistas, que já encarnaram e desencarnaram, como crianças judias. Então, existem tantos mistérios. Então, por exemplo, o presidente da Ucrânia é judeu. A Ucrânia foi invadida dia 24 de fevereiro. O Putin invadiu a Ucrânia. E dia 24 de fevereiro de 1932, se eu não me engano, os ucranianos, por um movimento qualquer que aconteceu lá dentro da Ucrânia, eles saíram às ruas e saquearam os comércios judaicos, porque eles tinham lá uma rixa contra os judeus, e eles saquearam e mataram alguns judeus. E esse dia foi um dia que ficou conhecido na Ucrânia. E vocês vejam só o que acontece. Anos depois, o Putin resolve invadir no mesmo dia 24. E tinha acontecido uma coisa, você vê, novamente a lei agindo, né?
Como é que isso aconteceu? A gente vai pesquisando, os espíritos vão contando para a gente. Se fosse totalmente, a lei não ia permitir. Porque vocês vejam que já teve uma interferência dos extraterrestres que destruíram um monte de canhões ali. Saiu em tudo quanto é lugar. Né? Que apareceram umas luzes. Amanheceu o dia, tinha lá uns 15 canhões derretidos da Rússia, derretidos que não conseguiram avançar para entrar numa cidade da Ucrânia. Então, quando você começa a perceber como é que os fatos... O presidente... ele fala assim que ele está invadindo porque lá tem um movimento nazista. O presidente é judeu e não permitiria. Agora, o pensamento é livre, você vê. Tem vários movimentos aí. Foi simplesmente uma desculpa qualquer, né? Então, mas o mais importante de tudo isso é que os seres nos supervisionam, né? Os seres nos supervisionam porque nós já temos conquistado essa proteção, porque a gente já merece. Então, uma guerra nuclear, isso nós não vamos ter, porque já tem intervenção dos seres de outras orbes, esses que sabem que a gente já tem merecimento. Agora, teve uma outra questão recente, né? Quando a gente começa a falar, teve uma outra questão recente que estava tudo certo, por exemplo, falando de política, para o Moro assumir um lugar importante na política e por causa de um erro lá do rapaz que fala mamãe falei, né, o político que andou falando umas besteiras, o Moro também perdeu o embalo e se descredenciou, pode ser que ele volte ou não, mas ele era uma grande promessa do mundo da espiritualidade. Os espíritos disseram, olha, se o Moro se candidatar, ele pode vir a ser aí uma promessa, né, de um início, de uma luz no final do túnel, mas ele se descredenciou, mas ele tem o livre-arbítrio, né? A gente não pode garantir, mas com relação à guerra nuclear, a gente pode garantir. Quer dizer, os acordos de paz já começaram, né? Porque hoje a guerra, ela não é mais só uma questão de joga bomba para lá, não joga bomba para cá, ela já não é uma questão só cibernética, né? Você tem aí bloqueios intercontinentais, você tem aí bloqueio comercial, né? Você tem uma represália mundial, né? Você tem a balança comercial e o mundo inteiro, quer dizer, o Putin contava com a China e a China recuou. Né? Você tem aí o bloqueio de contas bancárias das pessoas mais ricas do mundo, que são os homens mais ricos, né? 19 homens mais ricos ali do mundo, as maiores fortunas da Rússia, tiveram as contas bloqueadas. Então, assim, o povo russo está revoltado com o Putin. Estão passando o que ninguém nunca esperou. Né? O Elon Musk, que tem aí mais de 60 satélites, ele tem o domínio de todas as comunicações das redes sociais. Então, se você quiser cortar toda a comunicação da Rússia com o resto do mundo, você pode cortar. Então, assim, tem tanta coisa, né? O mundo já cortou uma série de ações comerciais. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos e ver assim, o que nós podemos fazer, né? Da nossa parte é essa questão de melhorar a gente como pessoa, nas nossas relações, na nossa vida. Porque isso é que melhora a vibração de tudo, a vibração da sua vida, né? Da sua vida ser melhor. Você não ter medo, você ter uma expectativa de melhorar todas as coisas na sua vida, porque a gente já tem uma guerra andando ali no Oriente Médio há muito tempo, mas isso não dá ibope, isso não aparece em todos os jornais, todos os dias, vez ou outra aparece uma notícia nova.
A guerra ali, o conflito já existe faz tempo. Ah, mas ali não tem tem tanta bomba nuclear. Sim, mas acontece que os Estados Unidos já têm barreiras nucleares há muito tempo, né? Você tem, para cada ogiva nuclear, você tem aí pelo menos duas ou três formas de desarmar essas bombas antes que elas cheguem no seu alvo. E as pessoas também, pela vaidade, ou Putin, ou qualquer outro país, eles não querem destruir o planeta, né? A vaidade não permite que se destrua o planeta, né? As pessoas querem ter poder, querem ser vistos, né? Como uma pessoa que compra um carro caríssimo. A pessoa não quer que se destrua, ela quer passear com o carro para que todo mundo veja. Ele quer que todo mundo veja o poder dele, que não deu certo, né? Ele achou que ele ia mastigar a Ucrânia, né, em 3 dias, já tem mais de um mês e ele não conseguiu. Então, você veja, a pessoa tem uma cabeça antiga, isso serve para muita gente, tem muitas lições nisso tudo, né? Nas multinacionais, aquelas pessoas antigas que nunca se reformulam. Você vê, o cara, ele foi um agente secreto, né? E ele utilizava os métodos que ele utiliza, que ele está utilizando, há muitos anos atrás, quando ele foi agente da KGB. Ele começou, ele tentou usar os mesmos métodos num ambiente totalmente moderno, onde as pessoas se comunicam em tempo real. Quer dizer, não funciona mais o que ele usava antes. Os métodos que ele usou antigamente não funcionam mais. Então, o cara está atrasado, ele é retrógrado. Então, sabe, tentar soltar mentiras, fake news, funcionava naquela época. Hoje não funciona mais, fica passando uma vergonha, né, de moleque mentiroso, já cai num descrédito mundial, é uma palhaçada. Você fala, o cara é psicopata, doido. Então, fica chato, ele pode ser deposto, né? Pode acontecer tanta coisa com uma pessoa dessas, mas se a pessoa não se expõe, a gente não sabe quem é a pessoa. Então, e aí você fala assim, ah, mas não serve para nada? Serve para ter toda essa mudança, como a gente fala, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Serve para tudo isso. Serve para que haja uma mudança no cenário mundial. Porque se ele não faz algumas ações, você não fica sabendo com quem você está lidando, né? Ele fez tudo isso porque metade do país dele é gelo, a outra metade ele não consegue entrar. O caminho que ele tem é a Ucrânia. A Ucrânia recebe bilhões para deixar passar o gás por baixo da Ucrânia. Ele quer todo esse dinheiro para ele. Ele fez uma reserva de mais 600 bilhões de dólares porque ele achou que isso ia ser suficiente para manter uma guerra e cortar o crédito dele. As contas dele foram bloqueadas, né? Então, assim, tem tanta armação por trás disso, né? Tem tantos ardis. Ele se vangloriava de manipular todos os dados das eleições dos Estados Unidos, né? Isso está publicado em todos os jornais, né? Que ele ajudou o último presidente a se eleger. Então, e aí ele se vangloriava disso, achando que ele tinha essa força de poder. Então, se falar, não adiantou nada, né? Porque não resolveu nada, o presidente já saiu, ele não tem essa força. Então, você começa a ver os problemas internos que as pessoas têm. O quanto que as pessoas são manipuladas pelas trevas. O quanto que se perde, né? Você vê, o Hitler está preso num planeta e vai ficar 1000 anos lá. Então, são pessoas que perdem, né, a grande oportunidade de se melhorar como pessoa. Então, nós temos que ver essas coisas e melhorar em cada um de nós as nossas guerras internas. Sabe? Acalmar os nossos conflitos internos. A gente não consegue mudar ninguém, não consegue mudar o outro, não conseguimos, às vezes, mudar nem a nós mesmos, vamos querer mudar o filho, a família, o sogro, o vizinho, como o outro dirige, como o outro administra a empresa, como o gerente administra, como... A gente mal conseguimos mudar nós mesmos. Então, a gente aproveita tudo isso para você ver que se a pessoa tem poder,
Até onde vai a loucura? Que graças a Deus a gente não tem tanto poder, porque senão talvez a gente se comprometesse muito mais se a gente tivesse poder. Então, é incrível como a vida muda, como é importante para a gente. Tudo que acontece na vida da gente é bom, sabe? Teve uma época, e eu trabalhei muito tempo em multinacional, que eu pensava, gente, eu não vou conseguir trabalhar num outro lugar. E no fim, hoje eu já trabalho em outro lugar e sou muito mais feliz, tá bom? E o recado de hoje é esse. Se vocês gostaram do programa, se inscreve no canal e depois aparece o endereço da ONG de Cães, se puderem fazer alguma colaboração. E esse é meu recado. Eu agradeço e espero que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em você. Namastê.